Fala galera do canal Prorrogação, beleza? Então, seguinte, faz tempo que não trago uma resenha pra vocês. Dessa vez eu vou trazer com um cara que mais desarmou no campeonato francês 18-19. Ó, mais uma dica pra vocês aqui, ó. Jogou por um tempinho no Atlético Paranaense. Vamos falar com ele já então? E aí, Otávio, beleza? Como estão as coisas por aí na França? Fala, Vitor, tudo bem, irmão? Graças a Deus. Otávio, vou começar até perguntando pra você já como que era o pequeno Otávio lá em Maceió, criancinha. Como que era o garoto, Otávio? Cara, o Otávio, quando criança lá de Maceió, era um garoto muito feliz, grato a Deus pela família, pelos amigos, um cara que sempre teve muitos amigos, e a minha alegria sempre foi estar jogando bola, jogando pelada na rua, se enchendo a canela de lama, até entrar no CRB, começando a disputar, né? Começar a jogar no campo, e depois, com 14 anos de idade, foi quando eu fui transferido para o Atlético Paranaense. Mas um Otávio que não mudou muito, mas sempre com alegria, temente a Deus e amando os familiares e os amigos que tem em volta. Otávio, você saiu muito novo, né, do CRB para o Atlético Paranaense, com 14 anos, se a gente pensar nessa... Como foi essa adaptação em Curitiba para você? Como que foi mudar totalmente? Porque, querendo ou não, a Alagoas é muito quente. Aí você sai e pega até esse oposto de temperatura e tudo mais. Como que foi essa adaptação para você? Então, cara, eu comecei aqui sempre assim. Eu sempre joguei futsal, joguei futebol 7 lá em Maceió, né? E com 9 anos eu entrei para o CRB, que foi aí que eu comecei a jogar campo de verdade, 11 contra 11. E foi adaptação com o professor Guilherme, ele que me deu os primeiros toques, né? Me achou dentro de campo. Eu até era meia, eu comecei de atacante, depois desci para meia, ofensivo. Com 14 anos que eu fui transferido lá para o Atlético Paranaense, foi onde eu senti muita diferença, que onde eu realmente comecei a ter uma base. Uma base foi onde eu comecei a aprender a se posicionar dentro de campo, a ter uma estrutura mais próxima do profissional, e para me pensar começar a se tornar um jogador de futebol profissional, mas com muita dificuldade, como você falou, sair de Maceió era muito quente, e uma cidade que eu tinha meus amigos, meus familiares, muito jovem, fui lá para Curitiba, no sul muito frio, chorava de saudade, porque eu fazia as viagens com a equipe do CRB, com o professor Guilherme, que era 15 dias, ficava 15 dias e já retornava, era junto com todos os seus amigos de clube que você já conhecia da sua infância, e essa foi a minha primeira saída de casa, e sabendo que não iria voltar, mas já fui com esse objetivo de não voltar mais, ficar um ano sem ver meus pais, porque nesse tempo as férias era só de fim de ano, nas categorias de infantil, juvenil, então eu senti muito, a primeira semana chorei, liguei para meus pais falando que queria voltar e tudo, e ele disse, não, se você tem como objetivo e quer se tornar um jogador de futebol, você tem que passar por essa etapa, e logo, logo você vai se adaptar aí, vai conhecer, fazer novos amigos, e você vai tirar de letra, porque você é um jogador, um menino que merece e tem seus objetivos. Então, passe por essa etapa, que tenho certeza que você vai lá na frente, você vai agradecer a Deus. Otávio, você falou até dessa mudança de posição, que no começo você era atacante, foi recuando um pouco. Acontece bastante, né? A garotada na base sempre quer ser atacante, aquele fazedor de gols. Como foi pra você quando você recebeu, tipo, quando você vê que você vai recuando assim, você recebeu bem essa notícia? Você às vezes ficou tipo, putz, não quero, deu uma contraproposta ali pro técnico, falando, não, deixa mais um pouquinho, como que foi? Cara, pior que eu sempre fui um atleta que eu queria estar em campo. Queria estar em campo, e eu sempre, como você falou, né? Quando você é jovem, todo atleta que tem um pouco mais de qualidade que os outros meninos, ele gosta de jogar de atacante para fazer gol, porque ele tem mais facilidade e tudo. Só que aí vai se afunilando, você vai chegando nas outras categorias, aí a gente vai realmente vendo e se achando qual é a sua posição. E foi aonde, lá estava no juvenil do Atlético Paranaense, foi quando no infantil eu continuei como meia, no juvenil que eles começaram a me recuar para segundo volante. Aí chegou um tempo dessas categorias júnior, ainda joguei um pouco de lateral direito, depois voltei para segundo volante, mas no profissional que eu me oficializei como volante mesmo. Assim, eu nunca falei, nunca
falei, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sempre fui muito feliz, só de estar jogando já eu estava feliz. Eu queria estar sempre jogando, sempre atuando. E depois foi uma posição que eu me identifiquei, eu gostei muito pela saída de bola, qualidade. Depois comecei a buscar mais na hora de marcação e me adaptei super bem na posição de volante. Hoje é uma das posições que eu me sinto melhor dentro de campo e a que eu mais amo fazer dentro de campo é jogar de volante. Então, pelo que a gente estava falando, você só não jogou em duas posições, né? Zagueiro e goleiro. Goleiro no rachão você brinca, ou você fica longe do gol. Fala, não, gol não é comigo, não. Cara, pior que quando eu era nas categorias menores, lá no... Antes de ir pro Atlético, né? Eu jogava no CRB ainda, mas jogava futsal e tinha equipe futsal, precisava de goleiro às vezes, eu ia pro gol, cara. eu gostava de estar brincando, só que eu era baixo perto dos outros atletas. Naquele tempo, pela idade, eu não era tão baixo, né? Porque era todo mundo na mesma faixa de idade, mesmo tamanho. Aí agarrei algumas vezes, mas depois, quando eu comecei a jogar mais na base do Atlético, do CRB, aí não. Aí eu não joguei nem de goleiro, nem de zagueiro. No profissional aqui, eu joguei ainda como um terceiro zagueiro. Comecei a saindo de... Quando ele botava dois com a linha de 5 atrás, eu ficava como um fixo, um volante que desce para entrar na linha para sair com a bola jogando. Então, só não lateral esquerdo e atacante de ponta, mas o resto eu já joguei. E essa é legal, já que a gente tá falando do Atlético Paranaense. Cara, a torcida do Atlético Paranaense gosta muito de você. Isso é uma coisa que deu para ver, tipo, mandaram muitas perguntas, grande parte, uma delas eu vou deixar até mais pro final, que a pergunta é a mesma quase de todo mundo. Mas uma das perguntas que mandaram foi sobre o gol que você fez contra o Criciúma, que foi o primeiro gol da grama sintética, foi marcado por você, o estádio estava cheio e tudo mais. Como que foi essa sensação? Então, para mim foi um momento histórico, não só pelo meu primeiro gol como profissional, mas também pela reinauguração da Arena, no jogo festivo, era a reapresentação do Walter, e a gente precisava do resultado, né, porque era o que definia já as fases finais. Então a gente ganhou de 1-0, fiz o gol no finalzinho, aos 40 e pouco do segundo tempo. Então foi uma emoção, uma mistura de alegria com emoção. Sei que foi um momento maravilhoso e ficou marcado para minha história. Como você falou, né, o volante que normalmente você joga mais ali atrás, dando suporte para a linha defensiva, não é tão comum sair fazendo gols. Quando você faz ainda momentos como esse, fica marcado para a história. Vamos continuar falando um pouquinho do Atlético, porque afinal são 8 anos de Atlético, né? Não é pouco tempo que você ficou por ali. Otávio, deve ter umas resenhas que você tem guardado aí, né? Umas histórias engraçadas de grupo, algum jogador que faz. Acabou de subir profissional às vezes, faz aquela arte, tenta. Alguma história engraçada de grupo ali que você tem que pode contar pra gente nesses 8 anos? Ou você. Cara, tem. Porque dizem que os jogadores mais quietos, assim, que nem você, tipo, e tudo mais, é os que mais zoam dentro do grupo. Um exemplo desse é o Alex, né? Que dizem que o Alex, que jogou no Coritiba, um dos maiores ídolos do Fenerbahçe, era o cara que botava o terror dentro do vestiário. Você tem esse jeito mais quieto. Será que dentro do vestiário você era um cara desse também, que botava os Não, não. Pior que não, cara. Eu sempre fui um jogador que discreto, né? Nunca fui muito ditado de resenha na mídia, coisa e tal, mas dentro do grupo, desde a base até o profissional, eu sempre fui muito brincalhão, mas com meus companheiros mesmo, assim, mais internamente, né? Não era muito de... A gente zoava entre nós nas viagens, nas coisas, tudo, e as brincadeiras que tem dentro de campo, fora de campo também, de resenha, de concentração, de tudo. Mas eu, depois que cheguei no profissional, eu já fui mais focado, mais sério, mas não era muito de estar de brincadeirinha, de zoação, não. Mas, assim, tem muitas coisas que agora falar uma história assim não tenho, mas eu zoava muito, cara, com meus amigos, e até hoje, que a maioria daqueles que saiu da base foi subindo junto no Atlético Paranaense, todos se profissionalizaram, e depois cada um teve suas trajetórias, para continuar no Brasil, outros foram para fora, e assim vai. Otávio, depois de 8 anos no Atlético, você foi para a França para jogar no Bordeaux. Cara, como que foi sua chegada na França? Como que foi essa adaptação no começo? Como que teve algum brasileiro que te ajudou? No time já tinha brasileiro? Como que foi essa adaptação para você? Então, para mim, eu fiquei assim, cara, no Atlético eu tive um privilégio de participar 8 anos, desde a base até o profissional. Foram
4 anos na base, 4 anos no... Na verdade, foi 9 anos o total, né? Foi 4,5 na base e 4 anos e 4,5 no profissional. E, assim, isso me deu uma base muito boa, cara. Uma base que eu pude aprender os conceitos, essa parte tática, a parte técnica e aprimorar os movimentos de coordenação de coisas, isso que te dá até na própria recuperação, trabalhos que o Atlético proporciona de formação para o atleta, isso facilita num projeto quando ele chega no profissional e vai para a Europa, né, jovem. Então, para mim, isso foi muito importante, até quando eu cheguei aqui no Bordeaux, claro que eu tive as dificuldades, tudo de idioma, de adaptação, de estilo de jogo, de característica, de dinâmica, que aqui na Europa é muito mais dinâmico, o futebol de muito mais força. Então, isso me deu um suporte maior para quando eu chegasse aqui me adaptasse. E o professor mesmo, que era no tempo Governeck, ele falou que um dos jogadores do Brasil que chegou aqui, que estava mais preparado por ser jovem e com a qualidade, foi eu, um dos jogadores, né? Não digo tecnicamente, eu digo em preparação, num contexto como atleta, num contexto geral. E isso, sem dúvida, graças ao Atlético Paranaense, toda a estrutura, tudo que ele nos proporcionava, quando a gente chegou aqui, teve as dificuldades dentro de, como citei, de idioma, de tudo isso, né? E que tinha jogadores brasileiros aqui no tempo que me ajudou muito. O Malcom, que já era um jogador que já estava 2 anos, já falava francês, já estava adaptado no clube. E isso facilita muito, porque ele já sabia os caminhos, ele me ajudou. Até ele mesmo falou que quando ele chegou tinha outro brasileiro, mas ele não teve esse para te ajudar em tudo, ó, isso, aquilo, para pedir isso, você fala assim, para não sei o quê. Então, até ele era um pouco do meu dentro de campo, um tradutor, o técnico falava através dele, ele falava comigo, né? Então, foi muito importante. Chegou aí o Cafu, Jonathan Cafu chegou no mesmo tempo, basicamente 1 ou 2 semanas depois de mim. Aí tinha o Matheus Pereira, depois 6, 7 meses depois chegou o Pablo, aí tinha o Vada. Isso foram jogadores que, quando vocês têm fora do Brasil um ciclo de atletas que estão também buscando o mesmo espaço e tem já um pouco mais de convivência fora de você, então isso te ajuda muito. Então foi um suporte que eu tive no começo, que me ajudou muito na minha adaptação, nos 6 primeiros ali, 6 meses, 1 ano primeiro de clube, foi que me deu um suporte muito bacana para que eu pudesse me adaptar e continuar a minha evolução dentro do clube. Acho que todo esse suporte logo na sua chegada com os outros brasileiros, até a confiança que o técnico passou falando que você foi um dos que chegou melhor preparado em si, tipo, até por tudo que você viveu no Atlético Paranaense, pelo preparo que o Atlético Paranaense te deu para chegar, fez com que na temporada 18-19 você fosse o jogador que mais desarmasse no campeonato francês, essa evolução e uma adaptação muito rápida. Como que foi para você ser eleito, ganhar esse prêmio? Então, assim, a primeira adaptação, a primeira impressão quando eu cheguei assim foi eu já cheguei jogando, joguei os 6 primeiros meses e me senti super bem, cara, o técnico dando confiança, tem os outros brasileiros, tudo, e depois eu passei um período meio de oscilação. Fiquei 6 meses, joguei o primeiro turno, o segundo turno fiquei jogando, indo pro banco, jogando, indo pro banco. Foi aí no período que eu mais evoluí, porque eu falei, opa, eu tenho que acordar, tenho que me tenho que me ficar não só naquela zona de conforto, né? Que tem os brasileiros, eu converso mais com os brasileiros. Eu fiquei meio que naquela que ia ter com os brasileiros aqui na resenha, vou pro campo, jogo e depois. Aí foi aí que eu comecei mesmo a aprender a cultura do país. Nesses 6 meses que eu fiquei meio que oscilando sem jogar e não jogar, aprendi mais a aprender a falar, me comunicar melhor. Comecei no ano seguinte, já comecei a dar entrevistas em francês, mesmo que não perfeitamente, né? Dava aquelas quebradinhas ali ou outra, mas que eu precisava passar também o que eu sentia, o que eu pensava, a minha leitura dentro do que se passava dentro do clube. E isso foi muito importante para a minha evolução. Quando foi no ano de 2018-19, já foi a minha segunda temporada, eu já estava mais preparado, já estava com um suporte melhor, foi aonde eu comecei, joguei todo o campeonato, na verdade, né? Porque os jogos que eu fiquei de fora foi por conta de suspensão, uma coisa ou outra, mas foi um período que eu estava mais adaptado e muito feliz, cara, porque você, quando sai do Brasil e você tem um destaque, sem dúvida, é muito importante, ainda mais quando você é jovem, né? No ano seguinte, foi aí que como você falou, né, começa as pessoas, até repórter, eu sou mais convocado pelos repórteres do que pela própria comissão. Então,
mas não é uma coisa que me deixa triste ou frustrado, porque eu sei que aqui em qualquer lugar que eu tiver, eu tenho que estar sendo diferencial, eu tenho que estar me destacando, tenho que estar sendo o melhor da minha equipe para que as outras coisas, e no tempo certo, que eu creio que tudo Deus tem um propósito, no momento certo para que venha acontecer as coisas, né? Mas eu vou continuar trabalhando, sendo o destaque da minha equipe, sendo o destaque do campeonato, no qual eu não vou muito por essa de campeonato francês, é porque as pessoas veem com um campeonato mais fraco, um campeonato mais forte, ou não. Eu vou pelo lado que a equipe que você tem que estar se destacando, tem que estar brigando por títulos, tem que estar disputando coisas importantes, que a visibilidade vai ser totalmente diferente. A visibilidade de própria convocação, de outros clubes maiores, as pessoas que estão em volta, ela vai olhar com um olho diferente, porque são equipes que estão brigando lá em cima por coisas importantes. Então, acho que é um conjunto, né? Espero que a equipe que eu estou hoje possa ela destacar dentro do campeonato, possa brigar por coisas importantes e eu estar me destacando para que possa todas as outras coisas em volta acontecer ao mesmo tempo. Ah, sim. Vou continuar nessa linha do campeonato francês. A gente tem bastante brasileiro até jogando no campeonato francês. Temos agora alguns garotos assim que chegaram por aí. O Bruno Guimarães, que nem você, saiu do Atlético Paranaense, hoje está no Lyon. Tem Paquetá, aí temos Marquinhos, Neymar, toda essa galera que joga por aí. Como que é a relação dos brasileiros entre os times, mesmo não sendo do mesmo time, mas como que é a relação entre vocês aí na França? Cara, quando a gente joga contra, né? Eu joguei contra todos os brasileiros da equipe, mas assim, quando se joga contra brasileiros é um momento de reencontro. A gente conversa, a gente brinca, a gente zoa, porque eles sabem, né, que a gente se conhece também. E aqui tem muitos mais brasileiros que a gente acaba que não vendo jogar no Brasil e já vem direto por clubes de outros países, começa por Portugal, por equipes de países próximos aqui da Europa e que eles já aparecem disputando campeonatos grandes e você já vê, acaba passando despercebido no Brasil. Então, são coisas que a gente tenta passar tudo quando a gente se encontra, a gente conversa, a gente parece até que se conhece há muito tempo. É incrível, cara, como brasileiro, né? Fala, não, meu amigo, tal, que não sei o quê, mas parece que já se conhece de muito tempo, né? E não, é de jogar contra, de se conhecer da partida, de começar a falar e tal. E assim, às vezes, até cria amizades. Otávio, você como um volante ali, você marca diversos, os melhores jogadores normalmente, porque tanto atacante acaba passando por você, meio campo, e nesses últimos anos a gente tem diversos nomes que passaram por aí no campeonato francês. Tem o Neymar que atua por aí, temos o Mbappé, tem o Depay que no Lyon que tá voando nos últimos anos depois que saiu do United, a gente tem o Sneijder que passou por aí também, tem o Fábregas jogou no Mônaco. Cara, quais são os jogadores mais difíceis que você marcou no campeonato francês? Aquele que mais deu trabalho para você? Cara, assim, tem muitos jogadores de qualidade, né, que no campeonato francês, nas equipes, tanto no Mônaco, Lyon, Marseille, PSG, Lille, jogadores que até despercebidos no Brasil, que não tem tanta mídia, mas aqui de muita qualidade, muita força e habilidade, né, e tanto é que sai já, do nada aparece um clube grande e ninguém fala, nossa, apareceu do nada o quê? Ele já está destacando faz tempo nos campeonatos e como a mídia é muito no futebol brasileiro, que isso é importante, né, muito no campeonato, acaba passando despercebido. Mas um dos jogadores assim que eu falo, cara, é quando você joga contra a equipe do PSG, é jogadores de muita qualidade, é Di Maria, Mbappé, Neymar, você vai para um lado, cai um, vai para o outro, cai outro. Sempre é jogadores que eles improvisam, não tem muito que você ver, começar a estudar, ver vídeos, ver coisas que ele puxa mais para a direita, ele puxa mais para a esquerda. São jogadores que são diferenciadíssimos e, sem dúvida, dá muito trabalho quando vai jogar contra eles. Como você faz para parar o Neymar quando joga contra? Cara, não tem como fazer para parar, né? São decisões dentro de campo. A maioria das vezes ele está sobrando dentro dos adversários, né? A gente tenta fazer o nosso melhor e espera que ele não esteja no dia tão inspirado para que a gente possa ter uma partida de mais alto nível contra essas equipes, para que a gente possa se destacar. Quando você joga contra equipes grandes que você se destaca, né? Então, sem dúvida, o seu nome é mais falado do que contra as outras equipes. Otávio, já indo para a parte final da nossa entrevista, eu vou ler as perguntas do Twitter da galera, muitos torcedores do Atlético Paranaense, o carinho que eles têm por você. Eu já vou até
falando aqui para você, ó. A Taquetá mandou a seguinte pergunta. Fala para ele voltar para o Atlético e aproveitar o voo da França para cá e trazer o Bruno Guimarães junto, por favor. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, era muito bom, né? A gente voltar agora, tá tudo bem, e começar a jogar, se deixar cara, tá jogando com uma dupla, um parceiro de meio de campo que vai com certeza ajudar e facilitar o meu jogo dentro de campo, que é um jogador de muita qualidade. Mas a gente sabe que tem um projeto, né? Tem carreira, tem um caminho para seguir, uma trajetória a trilhar aqui na Europa ainda, para que depois, quem sabe, no futuro a gente possa voltar e dar alegria ao torcedor atleticano. Ó, o Gabriel do Nascimento mandou a seguinte pergunta. Otávio, você planeja jogar em alguma outra grande liga da Europa na carreira ou pretende se manter por mais um bom tempo aí no Bordeaux, na França? Então, assim, eu tenho meus objetivos individuais, pessoais, que planejo jogar como todo atleta de alto nível, né? Ele quer estar disputando as grandes competições, disputando ligas europeias, ganhando título, que é o mais importante. E eu pretendo continuar um tempo aqui na Europa. Não sei, hoje tenho um contrato com o Bordeaux até que renovei, né? Ano passado, tenho mais um ano até 2022. Então espero que possa nesse até 2022. Não sei se vou continuar no clube ou se vou espero que um clube, se tiver que acontecer, um clube de ponta na Europa também, e eu possa estar disputando coisas grandes e conquistando o título de campeonatos importantes, que é o que eu almejo e espero mais rápido, né? Independente se com o Bordeaux ou em qualquer outro clube. Ó, vamos para mais uma pergunta da galera. O Jonas Felipe mandou a seguinte: em quem você se inspirou para tornar jogador de futebol? Então, cara, no tempo que depois que eu comecei a jogar mais profissionalmente, eu nunca tive um jogador que eu falava, vou me espelhar nesse jogador. Mas no tempo que eu era garoto, que eu começava a dar os primeiros toques na rua, nas peladas, nas coisas, eu tinha sempre, era Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, jogadores que brilhavam e eu ficava encantado de ver jogar. E a última e mais recebida de todas é: Otávio, você pensa em voltar para o Furacão? Você pensa em voltar, volta para o Furacão? Isso foi o mais recebido no Twitter. Então, cara, eu tenho um carinho enorme pelo clube, né? Uma gratidão também, não só pelo clube, mas pelos torcedores, por todo o carinho que recebi e sempre recebo até hoje. Sem dúvida, penso em voltar para o Atlético, penso em continuar uma trajetória que foi paralisada no momento, né, para ter outros objetivos da nossa vida profissional. Espero voltar e dar continuidade com conquistas e continuar dando alegria, porque sempre, como eu falo, sempre vou ser grato a tudo que o Atlético, tudo que eu aprendi, tudo que eu evoluí dentro do clube, e vou retornar ainda querendo jogar muito e dar muita alegria aos torcedores e reconquistar muitas coisas com o clube. Otávio, vou agradecer você pela atenção. A gente arrumou um tempinho durante essa recuperação que você está tendo. A gente sabe que a agenda de treinos é complicada aí na França, tem fuso horário também. Muito obrigado, boa recuperação para você e boa sorte para o Bordeaux e para você, tanto nessa temporada, nesse restante de temporada, mas na próxima também, que você volte sendo o maior desarmador do campeonato, que o time seja campeão. Vamos desejar toda essa sorte para você aí. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo, de coração. Um grande abraço, né? Agradeço esse momento. A gente sabe que tem a correria, mas quando disponibiliza um tempinho para que a gente possa passar um pouco do que a gente está vivendo para os torcedores, amigos, familiares, pessoas que têm nos acompanhado, é muito importante, tá bom? Um grande abraço. Obrigado por esse momento aí. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Espero que logo, logo a gente possa estar dando uma nova, mas contando coisas positivas, de conquistas e voando dentro de campo. Quem sabe na próxima já com uma medalhinha de campeão para mostrar, já pensou? Ó, tudo Isso aí. comemorando, voando dentro de campo. Galera, se inscreve aí no canal. Valeu, tamo junto. Tamo junto, hein?